Essa garota que estava em cima do prédio, ela tá prestes a cometer o posto de viver. Isso porque ela sofre bastante bullying. E sem citar, ela comete esse posto de viver. Até aparecer os anúncios que ela é filha do presidente, que acaba dando uma entrevista para todo mundo, que acaba perdoando aquelas pessoas que praticaram o bullying com a sua filha. Só que quando ele chega em casa e tava tomando seu vinho de boa, ele acaba quebrando a garrafa. Ele não perdoou aquelas pessoas. Isso porque a lei não é aplicada severamente para as crianças. No máximo aquelas crianças e só ia para uma FEBEM e logo ia sair depois de alguns dias. Até apareceu um cara que é um agente que trabalha para ele, que tá com uma garota. Ele fala que vai colocar ela na escola. O outro cara acaba se assustando, dizendo que não é para colocar essa garota na escola, que ela é muito perigosa e não poderia nem estar solta. E ela fica com os olhos vermelhos, demonstrando que não é uma pessoa comum. E sim, ela é uma norte-coreana. Ela não é da Coreia do Sul, mas da Coreia do Norte, que é uma pessoa extremamente perigosa. E não só isso, quando conta a história dela, quando foi encontrada no meio da fronteira, fizeram um exame mostrando que ela tem um pensamento de psicopata. A cabeça dela não é comum e ela não sente nem dor, nenhum tipo de emoção. Isso sem falar que ela matou todas as pessoas que estavam estudando ela ou fazendo experimento com ela, mostrando que ela é uma pessoa extremamente perigosa. E o cara, com muito ódio, ele quer colocar ela para lá, para se vingar pela morte da tua filha. Não só isso, como ele adotou essa menina psicopata como a sua filha. Enquanto isso, umas valetonas aparecem aqui praticando bullying por outra garota, para fazer ela cometer o posto de viver também. Tem uma garota que ia até ajudar no momento ali, mas acaba a professora interrompendo e dizendo. E a professora fala que chegou uma nova aluna, que é ela, a Calma, o nome dela. E ela se apresenta como uma norte-coreana. Todo mundo fica surpreso e tudo mais. Só que uma garota valetona vê ela como alvo e ela fica muito feliz porque ela percebeu que ela é um alvo e ela queria isso. Deu pra ver que essas garotas vai se lascar bonita. E ela se toma muito rápido com as suas colegas de classe. Não deve ficar muito feliz por conhecer uma norte-coreano. E até pergunta dizendo que ela não tem nem o sotaque. Mas mesmo assim ela fala com o sotaque do norte-coreano. Todas elas ficam muito felizes. Até a outra garotinha ali tá dando uma olhada bem sério para ela, falando que tem inveja dela, porque ela sofre bastante bullying e ela parece ser uma garota muito legal. Até aparecer as valetonas ali, que acaba chegando e todo mundo correndo. E elas vão conversar com ela. Eu não sei por que essas valetonas conseguem intimidar muito. Porque é uma porra que ela tá usando no cabelo, parece a Dona Florinda. Como ela consegue praticar bullying? Não é que sofre bullying. E mesmo assim ela chega próximo a ela, falando que quer ser amiga dela. Ela acaba lembrando o que o seu padrasto falou, que a missão dela é acabar com as garotas que acabou com a vida da filha dele. E essa menina é um alvo. E ela quer chegar lá e só espancar, meter porrada e deixa uma garota de feia. E o cara fala que provavelmente aquelas garotas vai abordar ela. E ela fala que vai esquartejar todas elas. Só que o cara fala que não é pra fazer isso, que a vingança dele tem que ser com calma. E tem muitos porém. Ela não pode chegar lá e simplesmente derrotar ela com um golpe. E voltando no atual momento, ela fala que pode ser amiga dela. Ela acaba dizendo que sim, às vezes pode ser amiga. Ela acaba abraçando com uma falsidade. E assim ela pergunta se ela conheceu a garota que tá ao lado dela, que é aquela garota que sofre bullying. E depois ela fala por que motivo ela pratica bullying com ela. Foi porque ela tem miopia. E aí acabou trombando na mesinha dela. Assim as garotas que estavam atrás dela acabam botando uma bolsa na cabeça dela e mostrando que ela tá intimidando ela. Não só isso, como levanta ela e manda ela andar para a frente. Se ela bater numa alguma mesa, ela vai levar um golpe. E assim ela fica andando ali até bater numa mesa, assim acaba levando um golpe. Até outra garota ver aquilo e ia querer até defender, mas o problema é que a Calma, ela fala que parar com isso, que ia estar praticando bullying, é errado. Só que isso acaba irritando bastante a Dona Florinda aí. E ela pergunta: você sabe quem é a dona daqui? Eu sou a rainha. Você não deve ir contra mim. Ou você obedece ou você cai fora. E ela fala que vai falar pra professora. Só que ela começa a dar uma gargalhada e dar um chutão bem no estômago, onde ela acaba lembrando o resto da conversa com seu pai. Quando ela tava lutando no boxe, o pai dela fala que ela nunca deve iniciar a luta, porque se ela iniciar, ela vai acabar essa luta muito rápido. E ele não quer que acabe a luta rápido, ele quer torturar aquelas garotas mais devagar possível. E para isso, ela tem que fingir ser uma inocente. Só que ela só pensa em lutar e querer acabar com ela. Então ele dá uma condição, que se uma daquelas garotas bater nela ou dar um golpe nela, ela pode revidar, somente aí. E com isso ela olha com o olho vermelho falando:
falando, você me deu um chute bem no meio do meu estômago, com uma risada bem de psicopata. E ela fala, e daí? Só que ela ia apanhar, só não apanhou aí porque o professor de educação física acaba chegando, mandando ela se vestir para poder fazer educação física. E ela acaba ficando frustrada, calma. Mesmo ela sendo uma psicopata que não tem emoções, ela acabou se irritando muito aqui. Enquanto a dona Florinda fala que as duas vão acabar se vendo, com um tom de ameaça. Depois disso, ela vai diretamente para fazer o seu repouso para poder fumar cigarro. Sim, ela fuma cigarro em cima de uma garota praticando bullying, até aparecer a presidente. Logo nós pensamos aqui que ela vai resgatar essa garotinha que está sendo servida como cadeira. Só que não, ela pede o cigarro. E não só isso, como ela acaba fumando, mostrando que ela também é uma delinquente. E ela começa a dar sermão a elas, dizendo que é para diminuir muito esse bullying, já que a outra que eles praticaram bullying se matou. Ela é uma que começava a praticar bullying contra a filha do presidente. E ela também fala um pouco sobre a faculdade, que elas também têm que se preparar para a faculdade, essas coisas que elas não podem fazer isso para sempre, já que nem todo mundo é idiota igual o pai da menina que se matou. Sim, ela ofendeu o cara de graça. Depois disso, ela vai diretamente até a garota que tá servindo como cadeira, onde ela acaba pisando no pé dela e torturando ela, falando que não é para falar sobre seu verdadeiro eu. E assim ela vai embora, falando para as outras que é para elas dar uma lição à garota nova, que é a Calma. Enquanto isso, ela está lá na educação física jogando bola. Só que ela tá com a sua roupa normal, padrão, porque ela não tem roupa de escolar. Quando a outra ela tá olhando, dizendo que é uma coitada daquela ali. Só que quando ela vai chutar, ela acaba chutando com toda a força, que até a outra que tá servindo como goleira acaba não vendo o que aconteceu. E sim, ela mete vários gols. Só que na última bola, ela acaba mirando na dona Florinda, que quase arrancou a cabeça da garota. Só que quando a sua capanga vê, ela vê com a cara de psicopata e ela fica assustada, porque ali não é uma garota normal. Enquanto a outra diz que ela tá ameaçando ela. E essa dona Florinda, com muita raiva, vai diretamente pra sala de aula confrontando ela, dizendo que ela queria meter a bola na cara dela. Só que ela acaba falando que se ela tivesse com a cabeça no chão, sim, ela chutaria a cabeça dela como se fosse uma bola. E ela acaba meio que se irritando com isso. E do nada ela pega e fala, que fofo, você vê que uma gangue fala do seu irmão como se fosse alguma coisa importante. Eu acho isso bastante fofinho. Só que isso acaba irritando tanto ela que ela vai dar um tapão na cana. Só que a cana só dá um soco bem na fuça da cara dela, que ela fica meio que esperta. A outra garota acaba olhando aquilo com muita raiva, porque ela queria que a Calma acabasse sendo espancada. Mas no fim, ela que vai espancar a dona Florinda, dizendo que agora que a cabeça dela tá no chão, ela vai chutar a cabeça dela. Como prometido, ela acaba chutando a cara dela, onde ela fica com uma cara bem de psicopata. Mas a outra amiga dela tenta ajudar, só que ela acaba se esquivando com uma facilidade muito grande e acaba golpeando ela, falando que como ela atrapalhou os planos dela, ela será a primeira a dançar. E ela acaba pegando ela pelo cabelo, ameaçando ela. E ali mesmo ela pega o cabelo dela e acaba amarrando o braço dela com os cabelos dela, que acaba machucando bastante. E logo em seguida pega a cabeça dela e começa a meter na mesa. É meio que espancando ela mesmo. E começa a meter muita porrada aqui, que nem adianta falar muito o que vai acontecer aqui. Só sei que quando ela finaliza com ela vê já a outra que tava ali meio de fora, assustada, como a sua próxima vítima. E ela fala, não fiz nada, eu tava aqui de boa. Ela diz que ela fez careta, então vai apanhar também. Ela com medo acaba pegando um canivete e ameaçando ela. Se aproximar, vai começar a esfaquear ela. Ela fala que ela não tem essa coragem. E quando chega perto, ela meio que tenta esfaquear mesmo. Só que como ela parece que ser treinada, ela acaba se esquivando com muita facilidade. E depois disso, ela começa a bater nela também. Além disso, ela fala que já matou. E ela não tem cara que conseguiria matar ela. E não é tão fácil matar uma pessoa também. E sim, ela começa a espancar ela também, até a cabeça dela acabar dentro do armário. E todo mundo acaba se assustando com ela. Ela acaba até ficando um pouco irritada e gritando com todo mundo, dizendo que todo mundo tinha medo de se defender ou defender os seus próprios colegas. Então deixava essas meninas fazer o que quiser. Então ela meio que deteu essas meninas e eles deveriam ser mais agratos a ela, com essa carinha de safada perigosa. Mas tem sim uma menina que tá ali atrás, com muito feliz por ela tá espancando aquelas três. Enquanto a outra ali de que ia apanhar primeiro, mas escapou por pouco, ela tava tentando fugir. Só que ela não esqueceu, ela disse que vai executá-la, já que ela é a líder, tem que apanhar mais. Só que ela começa a correr, a porta tá toda trancada e ela fica pedindo pela ajuda do irmão, que deve estar em casa. E ela acaba chegando dando uma voadora, quebrando a porta e depois dando vários socos. E assim chega a informação diretamente para o pai dela adotado, onde tá lendo
relatório sobre ela, que ela é uma psicopata, não tem emoções, mas ela tem um prazer que é ver uma pessoa que desmaiou de tanto apanhar, ou toda sanguentada. E sim, ela tem esse prazer mesmo, quer ficar fazendo essa cara de alegria por causa disso. E dizendo que ela tá muito bonita agora. Claro que chega aquele subtenente falando que a Karma foi suspensa da escola. Só que ele fala que já sabe, que ela não ia aguentar mais de um dia não, pra poder bater naquelas meninas. Embora ele também tá muito feliz que ela fez isso, que ele mesmo tendo uma semana para fazer alguma coisa, ela não aguentou nem um dia. Enquanto isso, quando ela foi parada pelos outros ali agarrando ela fica encarando a presidente, desconfiando que a presidente também tem alguma coisa a ver com isso. Enquanto a presidente fica olhando com a cara feia e ela fica olhando com a cara alegre de psicopata, vendo que as duas vai ter um confronto futuramente.